A internacional neofascista a todo vapor. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral, clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais um canal de luta contra o fascismo à brasileira. Afinal do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao 12h45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 27 de abril, sábado, são agora 8h30 da manhã. E a gente teve durante essa semana, ou capaz até de estar ocorrendo, ainda no momento que eu gravo esse vídeo, um encontro da Internacional Neofascista em Budapeste, na Hungria. Lá estão os bolsonaristas, inclusive com a presença do Bananinha, Dudu Bananinha Bolsonaro lá, mas você tem os franquistas da Espanha, os trumpistas dos Estados Unidos, pessoas ligadas ao Milei da Argentina, os neofascistas na Holanda, da Alemanha, da Itália, da Áustria, da França, todos endeusando o Elon Musk, porque o Elon Musk, nos últimos tempos, assumiu a sua condição de extrema-direita e eles visam como se organizar, unir narrativas, discursos para atuar nas eleições em todo o planeta. É evidente que esses caras não estão pensando em dominar tudo até 2030 ou 32, enfim, isso é um pensamento de médio e longo prazo, porque cada país tem as suas particularidades, suas diferenças, nem todas as pautas necessariamente podem ser defendidas dentro do seu país, por questões culturais, seja por direitos muito consolidados, seja porque as bases eleitorais, mesmo desses setores, não topam determinadas pautas. São a construção, é uma disputa hegemônica. A extrema-direita estudou Gramsci, estudou Antônio Gramsci, e aí faz a disputa hegemônica na sociedade. No discurso do Eduardo Bananinha, segundo a reportagem do Portal UOL, ele repetiu todas as ladainhas que o bolsonarismo sempre repete aqui no Brasil. Mais notadamente, essa coisa do Supremo Tribunal Federal, como se o Brasil vivesse uma ditadura, um país de censura aqui, promovido pelo Poder Judiciário brasileiro. E isso não é verdade. Tanto não é verdade, o que a gente vê o tanto de patriotário, de biruliro, reproduzindo besteira por aí, seja nas redes sociais, seja no contato tete-a-tete. Esses caras viajam para outros países, inclusive usando recursos públicos, né, os parlamentares, etc. Então, que ditadura boa é essa, né, que deixa você falar o que você quer e você ainda viaja com dinheiro público do Estado brasileiro, do Estado ditatorial, mas eles ficam repetindo toda essa bobageira. O fato é que as ideias nazifascistas elas não acabaram com a Segunda Guerra Mundial, elas ficaram aí. O que foi vencido na Segunda Guerra Mundial foram as ações dos estados do eixo, né? Alemanha, Itália, Japão, que faziam uma ação militar de dominação territorial na Europa e na Ásia, com o Japão ali, inclusive o Japão entrando para tomar o Havaí dos Estados Unidos. O Havaí fica numa posição estratégica, geopolítica, ali no Oceano Pacífico. E aquilo se desdobrou na unidade de diversos outros setores da política mundial, países, inclusive, com orientação ideológica díspares, como foi o caso da União Soviética e dos Estados Unidos, enfim. E depois a gente entrou na questão da Guerra Fria. O que nós estamos vendo nessa ofensiva se deve, inclusive,
pela crise do capitalismo no momento atual, assim tal qual, durante a Segunda Guerra Mundial. O capitalismo vivia um momento de grandes crises. A gente teve o crash de 29 nos Estados Unidos das bolsas de valores, a Europa em frangalhos, inclusive por conta da Primeira Guerra Mundial, não conseguia se recuperar, movimentos migratórios constantes, aí a xenofobia aflora, tal qual temos agora, neste momento. Todos esses países, os líderes desses países, desse movimento neofascista atual, adotam a xenofobia como parte do seu discurso. O Trump chamou os imigrantes de animais. No Brasil, os bolsonaristas, o que a gente chama de bolsonaristas, adotam esse discurso, principalmente contra os nordestinos. Se você está assistindo aqui pelo YouTube ou pelo Facebook, saiba que não é raro receber comentários nesse teor. Não é raro. Na verdade, é grande a quantidade de comentários que eu recebo. Evidentemente que esses comentários eles são denunciados às plataformas e são ocultados aqui do canal, enfim, ou da página do Facebook, se você estiver assistindo esse vídeo pelo Facebook. Mas isso não é raro mais. Bolsonaro vive atacar nordestinos. Então, a gente tem essa similaridade aí, como era lá na Segunda Guerra, com relação à migração. O Hitler usou, inclusive, os imigrantes como desculpa para a dificuldade da geração de emprego na Alemanha, mais notadamente os imigrantes judeus. A partir da Segunda Guerra se criou o Estado de Israel e para a ironia da história, ou tristeza da história, surge em Israel o movimento sionista, essa corrente ideológica que se assemelha ao nazifascismo. Então, o que nós estamos vendo aí é um início de uma articulação para dominar o planeta, mas não tal nos moldes da Segunda Guerra, com o uso militar. Pelo menos não nesse momento, enfim, e acho até que não está no horizonte dos caras. Porque agora você tem recursos tecnológicos, o mundo ficou menor, então você consegue enviar mensagens mais rápidas para todo o planeta, então nós temos aí os meios de comunicação, inclusive tradicionais, televisões, rádios, etc. Nós temos as redes sociais, e os caras vão entrando, usando igrejas, etc., e vão dominando culturalmente os povos, fazendo a disputa cultural, pela hegemonia cultural, que se reflete na hegemonia política. A gente tem de achar que a hegemonia política é só a presença partidária ou de lideranças partidárias, enfim, na predominância da ocupação de espaços de cargos, mas não é. A disputa hegemônica que tem reflexo na ocupação de cargos se dá pela cultura, pelos valores de uma sociedade. Por exemplo, não é à toa que a imprensa grande, sempre quando fala sobre pautas econômicas, sempre coloca um monte de gente, todo mundo com a mesma posição, e faz isso há décadas, porque para naturalizar o posicionamento da classe dominante, da elite financeira, etc. Isso é uma forma de disputa hegemônica da sociedade. E nessa pauta econômica, a grande imprensa faz, que não se diferencia em nada da pauta econômica desse movimento neofascista, como foi na Segunda Guerra. Percebe? Há muitas semelhanças. Os caras apostam tudo na vitória do Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos neste ano, que ocorre neste ano de 2024, pela simbologia de ter o país mais rico do mundo, ainda maior potência militar, tendo um neofascista na presença daquele país. Então, eles se valem muito disso, insistem em tentar desestabilizar, de bagunçar a política brasileira, porque o Brasil não é um país qualquer, é um dos maiores países do mundo, é uma das maiores economias do planeta, e também pela presença de Lula na presidência da República. Você que assiste esse vídeo, você pode ter a avaliação que você quiser sobre o presidente Lula, mas não dá para negar o fato que o presidente Lula é uma referência mundial. Seus primeiros governos, ele reposicionou o país geopoliticamente em espaços internacionais, inclusive atuando na questão do soft power, relações comerciais, etc. O presidente Lula é uma liderança política reconhecida e referenciada no mundo inteiro, em todos os países do mundo.
E referência também é quando você é contra determinada liderança, porque eu a uso para combatê-la. Então você se referencia nela, mesmo para antagonizar com essa liderança. Então o Lula tem esse papel também de ser essa liderança global. Daí a existência com o Brasil. Não é por conta do Bolsonaro ou liberdade de expressão, é por conta do Lula. Fosse o expoente eleitoral, a figura que consegue mobilizar ainda alguma parcela da população, a persona, fosse outro que não o Bolsonaro, seria o outro, não seria o Bolsonaro. E como esses caras partem da disputa eleitoral, ou seja, vão disputando eleições, vão disputando as narrativas, disputando a hegemonia na sociedade e acumulando poder em alianças com setores militares, em alianças com parte da mídia, em aliança com o setor da tecnologia, da informação, sem redes sociais, em aliança com a religião, com as igrejas. E isso não começou de agora, tá? Agora é que a gente está vendo, a gente tem toda essa coisa aí acontecendo há muito tempo. O termo é recente, né, das fake news, mas os boatos, as mentiras, elas ocorrem há muito tempo e estão ganhando amplitude, ganhando mais alcance. A gente tem como principal expoente da internet, da difusão de lorotas, mentiradas e qualquer coisa que o valha, o tal Brasil Paralelo, que começou lá atrás, inclusive com aqueles livrinhos lá, o Guia Politicamente Incorreto da América Latina, o Guia Politicamente Correto não sei lá o quê, fazendo um revisionismo histórico. Hoje a Brasil Paralelo é uma produtora de vídeos gigantesca, poderosíssima financeiramente. Muito provavelmente você está assistindo esse vídeo pelo YouTube e é capaz de ter passado um anúncio da Brasil Paralelo nesse vídeo aqui, pelo tanto de investimento que eles colocam. E isso é disputa de narrativa. Há aplicativos da Brasil Paralelo em aparelhos de televisão, ou seja, tem uma Netflix da extrema-direita. Mas a gente tem as grandes mentiras, as mentiras mais elaboradas, etc. Mas nós temos as pequenas mentiras circulando a todo vapor em correntes do WhatsApp. A recente desses dias, antes de eu gravar esse vídeo, é sobre valores de multas de trânsito. Uma bobageira sem tamanho, porque os valores das multas de trânsito se valem pela classificação da gravidade, leve, média, grave e gravíssima, e não por infração individual, fumando no volante, usando chinelo e não sei o que. Ou a multa é leve, ou ela é média, ou ela é grave, ou ela é gravíssima. Os valores são colocados ali. Mas as pessoas ficam compartilhando esse tipo de coisa. A ansiedade que as redes sociais geram nas pessoas também, eles usam isso a seu favor. E tal qual foi feito durante a Segunda Guerra Mundial, é preciso haver uma unidade dos setores democráticos, dos setores opostos a esse neofascismo que está surgindo e se organizando em nível mundial. Já há algumas iniciativas nesse sentido. Haverá um encontro, inclusive nos Estados Unidos, para discutir esse tipo de coisa entre parlamentares brasileiros e parlamentares do Partido Democrata dos Estados Unidos. Não que o Partido Democrata seja o ápice do que se entende como democrata. Mas nesse quadro histórico, nessa quadra histórica, nesse momento histórico, do ponto de vista partidário, porque nem todo mundo do Partido Republicano dos Estados Unidos topam o Donald Trump, eles são a trincheira contra o que lá se chama-se trumpismo. Então é preciso haver essa unidade tal qual houve lá, deixar as diferenças de lado. O adversário central, o inimigo em médio prazo, a ser combatido, a ser derrotado, é esse neofascismo que está surgindo com muita força no mundo inteiro, em alguns lugares mais avançados que outros, mas surge no mundo inteiro e eles estão se articulando internacionalmente. Então é preciso haver a unidade dos verdadeiros democratas, daqueles que se opõem a esse autoritarismo, que se opõem à volta desse movimento nazifascista ao mundo. As ideias do nazifascismo, repito, não foram derrotadas com a Segunda Guerra. Apenas os seus líderes, seus estados, a ocupação territorial que eles estavam promovendo na segunda metade do século XX. Mas as ideias permaneceram.
e elas precisam ser combatidas. É muito difícil você acabar com uma ideia, não é tarefa fácil, estamos falando de uma luta geracional. Ou os setores democráticos da política da humanidade, enfim, estabelece um limite cívico, civilizatório, melhor dizendo, para a atuação política, ou esses caras vão ocupar. Porque eles jogam, inclusive, com as contradições do próprio sistema que eles defendem. Eles ficam jogando problemas do capitalismo como sendo problemas da esquerda, porque tudo para eles é esquerda, comunismo, etc. Então, é preciso haver essa unidade. Democratas univos, porque o neonazifascismo está batendo na porta.